Nessa aula, a gente vai ver o conceito de concêntrico, excêntrico e isométrico. Na aula passada, você já conseguiu ver alguma coisa sobre o isométrico, tá? E aí, o que eu vou trazer agora vai reforçar o que a gente já viu, tá? Mas aí, de repente, vai ficar isso talvez bem fixado na sua mente. O que é essa coisa de fase concêntrica, excêntrico, isométrico? Que exercício é esse? O que é isso? Isso é muito importante também e isso linka diretamente com o que a gente acabou de ver nessa aula passada, tá bom? Vou fazer aqui, utilizar o mesmo exemplo, é o exemplo do braço, cotovelo, antebraço, um implemento aqui na parte mais distante do braço, do antebraço, né, a parte distal, e o músculo que eu vou utilizar aqui como exemplo vai ser o bíceps, ou bíceps braquial. Então, esse músculo aqui, bíceps, ele é capaz de produzir a sobrecarga, né, concêntrica, ele possui as ações concêntrica, ação excêntrica e ação isométrica. Então, as três ações do mesmo músculo, o mesmo grupo muscular. Então, qual é a diferença entre elas? Eu falei sobre força e aí, mais uma vez, vem aqui. Essa força aqui, que é a força motriz. Aqui, a força resistência. E aí, eu tenho direção, a direção contrária das duas, tá? A direção dessa daqui, desse implemento, é uma direção para baixo. A direção dessa daqui é uma direção para cima, certo? E, uma direção aqui para cima. E o que eu tenho agora é que, se essa força aplicada pelo músculo for igual à força do meu implemento, a força resistência resultante aqui da gravidade sobre a massa do meu implemento, se elas forem iguais, nós temos uma isometria. Isometria. Tá? Então, uma contração isométrica é aquela na qual existe um equilíbrio entre a força do meu músculo e a força da minha resistência. Isso aqui é isometria. Na prática, quando você está parado ali, segurando um peso, você está em isometria, contração isométrica. Beleza? Mas aí na teoria você sabe o que isso é de fato. É quando existe um equilíbrio entre as duas forças. Combinado? Vamos para o próximo agora. É a força concêntrica. O que é a força concêntrica? Força concêntrica é quando essa força aqui é maior do que essa força aqui, que é a força resistência. Quando essa é maior do que essa, você tem a fase concêntrica. Na fase concêntrica, o músculo vence a resistência e aí gerando uma resultante positiva para o corpo, e aí você tem o movimento em que os sarcômeros aqui no músculo, eles vão se encurtar, eles vão se aproximar um do outro, certo? Ao se aproximar, ele consegue vencer essa direção oposta aqui da resistência, tá? Mas isso não é estático, isso é um movimento. Então, é uma fase. Quando eu falo fase, é porque ela não é algo fotográfico, é tipo um vídeo. Então, dá para ver um movimento, e aí esse movimento é isso aqui. Quando esse implemento ele se move aproximando-se dessa minha estrutura aqui. Próximo. A próxima é a fase excêntrica. Na fase excêntrica, a força ela é menor do que a resistência. Então, sendo menor do que a resistência, você tem agora a resistência vencendo. Quando a resistência vence nesse exemplo aqui, resistência vencendo significa o braço ou antebraço ele cedendo num movimento para baixo, tá? Então, a fase excêntrica é a fase em que a força perde para a resistência, tá? Então, a força do músculo, ela está menor e ela termina cedendo, ao passo que o antebraço, nesse exemplo aqui, ele cai.
Um exemplo bem interessante disso é o seguinte: você está muito cansado, é aquela última série do teu exercício, você já está nas último exercício da sessão de treino, e aí você está lá em cima, aqui, ó, tudo pronto, aqui, preparado aqui para aquela carga, eu vou fazer mais uma, vou fazer mais uma. Você vai nessa daqui, o que que acontece? O teu corpo, basicamente teu músculo, ele não consegue mais suportar aquela resistência e ele relaxa automaticamente. Quando ele faz isso, ele está decretando que ele perdeu. Ele diz assim, ó, perdi, a resistência ganha. Quando ele perde, o braço aqui, o antebraço, ele cai. Ao cair, ele demonstra que a força da resistência ela é superior. Portanto, essa descida aqui é a fase excêntrica do movimento. Isso aqui cabe para esse exercício especificamente. Esse exercício, que é o exercício ou os exercícios em que o bíceps está sendo ativado, tá? Normalmente conhecido como rosca, tá? Rosca direta, rosca alternada. Então, um implemento na parte distal e o músculo bíceps sendo ativado. Vale para tudo? Não vale, tá? Mas aqui vale. Então é isso. Grava bem isso aqui que eu falei. Por quê? Porque isso aqui é objeto, muitas vezes, de comentário, de artigos científicos, de trabalhos. Muita gente vai chegar para você e vai falar, olha, a fase concêntrica, o que é que eu faço na fase concêntrica? Quanto tempo na concêntrica e tal? E quando alguém falar disso, você precisa saber do que ele está falando.